eu estou falando de saúde, então agora a gente vai falar sobre alimentação. Uma coisa é certa, tá, gente? A comida vegetariana está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros. Mas se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, não sabe direito, você já ouviu falar em vegetarianismo, veganismo, não sei a diferença. E se você tiver vontade de mudar essa sua alimentação, ou seja, com uma dieta mais rica em vegetais, acompanhe agora essa entrevista, que a gente já está aqui com a Juliana Bezerra, tá? Olá, Ju, perdão, olá, Ju. Ju, você é nutricionista, né? E é uma das especialistas em Teresina, em alimentação vegetariana, né? A Ju, ela atende todos os tipos, e é por isso que eu convidei ela aqui hoje, pra gente falar um pouco, né, desse estilo. Na verdade, é um estilo de vida, pode-se dizer? Sim, hoje até posso te dizer que é um ato político, o vegetarianismo em função dos atos ambientais. Da questão ambiental. A gente já está, alguns locais a gente já lê a alimentação vegetariana até como um ato político, né? O ato de nutrir também, claro, mas a gente pode ter vários, um ato econômico. Também economiza mais? Com certeza. Que a carne Vamos lá, né? Quanto é 1 quilo de feijão? É R$8. Quanto é 1 quilo de carne? Então, hoje, na mesa do brasileiro, né, isso pode pesar. Então, a gente vê aí também, que é um dos motivos que leva algumas pessoas já, né, te falando um pouco sobre, a ser adepto desse tipo de alimentação. Tá, antes de começar a entrevista, assim, de começar a pontuar mais, eu queria só que você fizesse a diferença de vegetarianismo para veganismo. Ok. Né? Porque às vezes as pessoas confundem. Sim. Explica para quem está em casa. Então, o vegano, na verdade, ele é um estilo de vida, tá? Os veganos, eles utilizam a alimentação vegetariana. Então, o vegano, ele vai além da alimentação. Ele é o tipo de pessoa que ele vai procurar comprar um bem de serviço, seja uma roupa, seja um produto para o cabelo, um cosmético. Ele vai procurar esses produtos que não tenha nenhum tipo de exploração animal. Ou seja, nada de origem animal, nada nem de consumo, origem. Não é só de alimento, né? Nem só o consumo, e também alguns mais radicais, eles não gostam de comer, nem de comprar, nem que tenha assim, aquela empresa, ela também tem produtos que fazem exploração, testes em animais, né? Então, acho que recentemente a gente vê muitas reportagens falando de grandes marcas que estão publicando que não estão fazendo, não produzindo mais produtos que fazem esse tipo de exploração. Então, o vegano, ele vai além da alimentação. Então, a gente considera ele um tipo de vegetariano, mas fora ele, nós temos vários outros tipos que a gente pode classificar. E o vegetariano, ele não come só carne, é isso? Nem tipo de carne? A principal característica do vegetarianismo é a ausência das carnes, seja frango, seja peixe, seja um crustáceo, tá? Certo. Então, ele não come. Agora, a gente pode ter aquele que vai consumir leite, derivados, ovos e leite, ou ovos e derivados. E eu posso até te falar que com esse momento que a gente está vivendo, né, que muitos adeptos do vegetarianismo estão chegando, hoje a gente já vê falar na literatura sobre o flexitarianismo. Que são pessoas que comem carne eventualmente. Eles têm uma necessidade, querem mudar para uma alimentação vegetariana, mas não conseguem, ou enfim, ainda tem muita dificuldade. Então, eles fazem essa eventualidade. Na literatura, digamos assim, ele não pode ser considerado um vegetariano, mas a gente já vê esse tema sendo utilizado para caracterizar essas pessoas. Certo. Juliana, em relação aí é um mito quando se diz assim, ser vegetariano é difícil? Eu não vou dizer que é um mito, porque a gente tem uma questão cultural e cultura não se muda do dia para a noite. Então, é muito fácil você saber que no prato ele vai ter um feijão, um arroz e um bife, né? Porque isso já é um hábito. É um hábito, é uma cultura. Então, assim, ser vegetariano, de fato, não é difícil, porque quando você compõe um prato com uma leguminosa, que seria um feijão, seja ele qual for, ou um grão de bico, que não é tão conhecido, ou uma lentilha com arroz, a gente já tem um prato vegetariano, tá? Então, é simples para quem conhece, para quem entende, quem pesquisa. Mas para a gente que cresce numa cultura onde desde cedo a gente precisa ter um pedaço de carne no prato, se torna de fato um mito e se torna um pouco difícil, digamos assim. E a importância do nutricionista, porque se você toma uma decisão como essa, você precisa ali compor direitinho, né? Para poder não faltar proteína, buscar proteína. Então é importante ter esse acompanhamento nutricional.
é importante, principalmente pelo que eu te falei, do fato de a gente não saber, de não ter essa cultura, tá? Porque, na verdade, o profissional de nutrição, ele vai te ajudar em qualquer alimentação, né? Seja alimentação onívora, que é a alimentação que nós comemos carne, é importante você ter um profissional que te oriente a como se alimentar bem. Então, atendo muitas pessoas que comem carne e ainda assim têm deficiência de nutrientes, que não conseguem bater a quantidade de proteínas no dia, porque, enfim, esse é um tema que acaba sendo trazido muito para a alimentação vegetariana, porque eu não como carne, então o que é que você come de proteína? Entendeu? Então acaba que fica essa polêmica. Então, o profissional de nutrição, ele vai ser importante tanto numa alimentação normal, né? Ou digo normal no sentido de onívora, que come carne, como daquele que não come. Ela vai pesar mais no vegetarianismo exatamente por uma questão de as pessoas não saberem com o que comer, por conta dessa cultura, desse hábito de sempre ter um pedaço de carne no prato. E aí, quando a gente fala em carne, a gente fala muito dessa questão da proteína. E quais são os alimentos, né, que mais podem ali substituir, né, essas vitaminas, que a carne oferece para o corpo humano? As leguminosas. Quando a gente pensa em proteínas na alimentação vegetariana, a gente pensa em leguminosas. A gente já acredito que muita gente já viu falar assim, eu não sou vegetariana porque dizem que tem que comer cogumelo, e cogumelo é caro, né? Cogumelo não é fonte de proteína. As fontes de proteínas para o vegetarianismo são as leguminosas. E o que são as leguminosas? Os feijões. Todo tipo de feijão, né? Aí a gente vai adicionar aí o grão de bico e a lentilha, que não são mais tão popular, digamos assim, aqui pra gente, principalmente para regional. Tofu e, a depender das pessoas, a gente pode complementar com proteína vegetal, que nada mais é do que o whey protein, só que na forma de proteína vegetal, que aí ele pode vir da ervilha. Ervilha também é uma excelente fonte de proteínas também, tá? Então, é mito ou verdade que quando a pessoa começa a inserir a alimentação vegetariana, ela engorda? Porque passa a comer mais feijão, mais arroz, é mito também? Bem, eu sou vegetariana. Olha, mas então... desculpa, tá, querida? Vegetariana e crossfiteira. Também. Então, assim, na verdade, mais uma vez, na nutrição, sempre a gente vai ter que uma palavra depende. Depende de como é seu hábito alimentar. Você pode comer carne e salada, e, enfim, e ainda assim ser gordo, né? Isso, tu está acima do peso. Está acima do peso, enfim. Como você pode ser um vegetariano saudável, como um vegetariano não saudável. Tudo vai depender de como é composto sua alimentação durante o dia. Se eu for um vegetariano que como muito doce, que como muito chocolate, o que acontece muito, né? Não sabe como ser vegetariano, quer tirar a carne do prato e começa a comer muito macarrão, muito pão. E aí acaba se tornando um vegetariano não saudável, tá? Mas, assim, a alimentação vegetariana mesmo, em si, é uma alimentação que ela traz alimentos mais íntegros. Feijão, arroz, salada, bastante vegetal, o cuscuz, a tapioca. Na verdade, por exemplo, nosso café da manhã, na grande maioria, ele é vegetariano, é cuscuz com ovo. Sim. Quando a gente considera um vegetariano que ele é ovo-lacto vegetariano, né? Ele come ovos, né? Por exemplo. Certo. Uma pergunta, você falou aí, Flexitariano. Flexitariano. É assim que quando eu tomo uma decisão, eu vou ser vegetariana, eu começo assim, limitando, ou eu já corto de vez, e aí? Liana, a gente vai ter todo tipo de público, né? Eu já atendi pessoas que hoje elas chegaram no meu consultório dizendo, ontem eu decidi que eu não quero comer mais carne e quero mudar. Como eu tenho pacientes que chegam lá e dizem, eu tenho o desejo, mas não sei como fazer. E aí a gente vai trabalhando, né? O que é que eu sugiro? Se você tem muita dificuldade, porque assim, é uma mudança muito abrupta, né? Você sair de uma alimentação muito padrão para mudar totalmente, que nem muda muito, é muito difícil. Então eu sugiro, muitas vezes, tirar um dia na semana essa carne, que aí a gente tem a Sociedade Vegetariana Brasileira, que nós temos o Segunda Sem Carne, que não precisa ser na segunda. Então você vai fazendo dentro da sua adaptação. Respeite o seu processo, tá? É muito comum ter pacientes assim, quando eu tirei a carne do prato, que eu botei só o feijão e arroz, eu senti falta da carne, mas não é da carne, é daquele visual de ter algo parecido com bife.
Tanto é que muitas pessoas, quando estão mudando inicialmente para a alimentação vegetariana, elas sentem necessidade de fazer muito... A carne de soja? Não, nem tanto, mas hamburguinhos de feijão, hamburguinhos de grão. Mas muito mais pela ter necessidade do visual, para você ver. Sim. O hábito da gente não é só da comida, mas até do visual. Do visual, faz diferente. do cheiro. Né? Então, tudo isso é um processo. Então, o que eu sempre falo, respeite o seu processo. Se para você é muito difícil, faça um dia. Depois você vai fazendo 2, quando você menos espera, você já não sente falta. E a gente falando aqui, a Ju falou do exemplo dela, de ser vegetariana, e eu falei do crossfit, e aí eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Atletas aderem ao vegetarianismo? Hoje, se você for procurar aí na internet, procurem. Você vai ter até atletas como Lewis Hamilton. Sim. Serena Williams, várias atletas da seleção de vôlei feminina são vegetarianas. Então, assim, aí eu digo sim, um mito. Não existe essa de que a alimentação vegetariana ela vai lhe causar deficiências nutricionais. Muito pelo contrário. Né? Já está muito mais que provado por várias academias de nutrição no mundo inteiro que é totalmente possível, inclusive em todas as fases da vida. Mães vegetarianas eu atendo, mães que querem introduzir alimentação vegetariana em bebês. Tudo é possível. Agora, como é importante, acompanhamento de um profissional e que seja uma alimentação adequada para a sua fase da vida. Só uma pergunta, é perceptível no seu consultório, porque você atende todos os tipos, né? Faz todo tipo de planos alimentares, mas você percebe que está aumentando o número de pessoas procurando... Principalmente jovens. Principalmente jovens, adolescentes, e assim, muitos vêm angustiados porque não gostavam, na verdade, eu recebo pacientes que não gostam, nunca gostaram de comer carne e se sentia obrigado porque... Olha, a Said falando aqui, né, que os filhos dela não gostam de comer carne. Né? Exatamente. É natural, nunca foi imposto, muito pelo contrário, a nossa carne a gente é onívoro, né, que chama? Isso, onívoro. Então, assim, mas os dois, principalmente o mais velho, nunca foi aquela criança de gostar de comer carne. Ele ainda come carne moída no molho do macarrão. Mas o bife, o pedaço de carne, nenhum dos dois come. Pronto, olha só. Eles comem ainda frango, também desfiado. Pronto. Mas assim, geralmente a proteína deles é ovo. Eu tenho um sobrinho assim, Pedro, né, que tem 14 anos. Nem ele churrasco, não gosta. quando criança gosta de ficar e aí mordendo a carne. Nenhum dos dois gosta E a gente disso. tem que respeitar, porque... Só que eles chegam muito angustiados, porque muitas vezes, como é cultural, as pessoas acham, você vai ficar doente, você vai ficar fraco, e não é uma verdade. Ok, isso há algum tempo atrás, mas evoluímos, existem muitos estudos, é totalmente possível. Eu me tornei vegetariana há mais de 3 anos e sempre pontuo isso no meu consultório. Como profissional, toda alimentação ela é possível desde que seja adequada para você. Mas como pessoa, eu estou te falando, como pessoa, foi a melhor escolha que eu fiz para mim. Olha me senti só. muito melhor, pele melhora, cabelo melhora, certo? Até a questão espiritual, que não é uma questão científica, mas alguns pacientes me relatam isso, de se sentir melhor. Eu tive uma recente procura de um paciente que ele é adepto de meditação e ele disse que o último passo para ele era se tornar vegetariano, porque para ele se tornava mais leve e se tornava melhor. Ou Então, seja, uma escolha que não é só pelo gosto, pelo sabor, Tem uma não, questão como a de gente está consciência falando. ambiental também pronto, envolvida. Né, outro nessa ponto. decisão. Muitos desses jovens, eles estão trazendo a questão ambiental, principalmente. Olha só, gente, eu quero só deixar com o Instagram da Ju, como eu disse, né? Ela faz planos alimentares para qualquer estilo de vida, tá? E então, é @ Nutri Ju Bezerra. Tá, obrigada, tá, querida, pelo convite, maravilhosa. Obrigada, ajudou até a gente, né? Tem filmes que...